Estamos de volta, continuando aqui o nosso programa Sul de Minas em Foco, agora para o nosso quadro que é sucesso. O pessoal fica esperando a cada 15 dias, que é o nosso quadro Saúde Plena, é com a doutora Priscila Furtado. Hoje ela está aqui e nesse mês de outubro a gente sabe que é um mês muito especial para as mulheres, que é o mês de conscientização do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. E é claro, a doutora Priscila, como uma médica oncologista, não poderia deixar de falar, né, de mandar um recado importante às mulheres que estão nos acompanhando neste mês de outubro, alusão aí ao Outubro Rosa. Doutora Priscila, mais uma vez, um prazer recebê-la aqui no programa Sul de Minas em Foco, para a gente falar desse tema importante que é o Outubro Rosa. Adoro Outubro Rosa, viu, Lucas? É um prazer imenso poder falar sobre isso. Doutora, a gente percebe que o mês de outubro, até para o pessoal entender um pouco, por que que esse mês é o mês dedicado ao câncer de mama? Como que surgiu, essa ideia? O Outubro Rosa, ele surgiu na década de 90, então você vê que é uma campanha antiga já, que tem mais de 30 anos. E a ideia dessa campanha era melhorar o acesso aos exames e também conscientizar a população, né? Trazer essa atenção para a importância da prevenção e da promoção da saúde da mulher. Agora, doutora, o câncer de mama é uma doença que atinge muitas mulheres, né? Como que é hoje, como estão hoje esses dados? Olha, atualmente, depois da pandemia, a gente viu uma redução muito grande das mamografias. Então, 1,5 milhão de mamografias deixaram de ser feitas. Recentemente saiu ainda um estudo dizendo que nesse ano de 2022, somente 17% das mulheres realizaram as mamografias. A gente teve uma queda muito grande. E qual que é o impacto disso? A mamografia ela serve para diagnosticar a doença no início. Se ela não é feita, ocorre um atraso no diagnóstico e, consequentemente, quando a gente descobre a doença já está mais avançada. E a consequência disso é um aumento da mortalidade, ou seja, mais pessoas morrem por causa da doença. Os últimos estudos têm mostrado aí um aumento da mortalidade em torno de 20%. É muita coisa. O doutor, e nesse Pessoas que não morreriam pela doença vão acabar morrendo. vão acabar Estão... morrendo. E a pandemia ela acabou trazendo mais complicações, né? Porque aí muitas mulheres acabaram com medo, até os hospitais não fornecendo exames, acabaram aumentando os números de casos, né? O aumento do número de casos, ele já vem acontecendo ao longo do tempo, tá? Ao longo dos últimos anos, acho que não é algo restrito à pandemia. Esse aumento do número de casos, ele acaba sendo em decorrência do aumento do número de diagnósticos. Hoje a gente tem mais acesso aos exames, então, consequentemente, você descobre a doença com mais facilidade e descobre até mais precocemente, né? Em idades, inclusive, mais jovens. Mas outra coisa que contribui muito para o aumento do número de casos é o estilo de vida, né? Então, a maneira como a gente vem se alimentando, sedentarismo, a obesidade, isso está associado ao aumento do risco. E as mulheres também, a gente tinha alguns fatores protetores, por exemplo, o número de filhos, né, o número de gravidezes ao longo da vida, isso era um fator protetor, o fato da gente amamentar era um fator protetor, engravidava mais cedo. Fica claro, gente, que eu não estou dizendo que é para as mulheres saírem tendo filhos para proteger do câncer de mama, não é isso. É só para a gente se dar conta de que antes a gente tinha alguns fatores protetores que a gente não tem mais, e aí, os fatores que aumentam o risco, que é a obesidade, tabagismo, e isso a gente acaba aderindo, né? As mulheres antigamente não fumavam, elas acabaram fumando mais ao longo do tempo. É, a alimentação, a qualidade da nossa alimentação piorou, né? O sedentarismo. Então, hoje a gente vê uma epidemia de obesidade, e isso está associado a um aumento do risco de câncer de mama. Outra coisa que as mulheres podem ficar atentas, menarca precoce, ou seja, primeira menstruação muito cedo. Isso vem acontecendo com muita frequência, e isso aumenta o risco.
A menopausa tardia também, aquelas mulheres que acabam, vão entrar na menopausa lá pelos seus 55, às vezes até 60 anos. Isso é importante, precisa ter uma atenção. Por quê? Porque você teve mais ciclos hormonais ao longo da vida e isso aumenta o seu risco. A exposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Então, precisa ficar atento a isso para pensar, poxa, se eu tenho um risco maior, eu preciso me cuidar mais. E lembrar também da história familiar, né, Lucas? Isso é essencial. Se você tem pessoas na sua família que tiveram câncer de mama, principalmente mulheres próximas, mãe, irmã, tia, filha, muita atenção, né? Doutora, por que que as mulheres elas costumam ter medo do câncer de mama? Oi? Por que que as mulheres costumam ter medo do câncer de mama? Não só do câncer de mama, né? A palavra câncer, ela ainda vem com um tabu muito grande. Então, as pessoas realmente costumam dizer, ai, quem procura acha, Deus me livre, eu nem vou no médico, eu não quero encontrar, não quero saber, prefiro não saber. Mas isso é fruto da falta de conhecimento. Por isso que o Outubro Rosa precisa levar informação para a população. Porque quem procura acha, acha precocemente e tem uma chance muito maior de cura. Então, por isso é essencial a gente cuidar da nossa saúde, fazer os exames, porque descobriu cedo, chance de cura alta. Quanto antes, melhor. Quando a gente fala de câncer, é isso que funciona. A frase que precisa estar na nossa cabeça é essa: quanto antes, melhor. Esse é o slogan da Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente precisa permitir que isso entre na nossa cabeça, colocar isso em prática, porque é o que vai fazer a diferença, é o que vai salvar a vida. Doutora, e como que as mulheres fazem para poder ter essa prevenção? O que que elas podem fazer para prevenir o câncer? Olha, quando a gente fala de prevenção, é o estilo de vida. Então, realmente, manter uma alimentação balanceada, um peso adequado, evitar os vícios, fazer atividade física, essa é a prevenção. Dormir bem, um estilo de vida saudável vai diminuir o seu risco. Agora, quando a gente fala de diagnóstico precoce, que é descobrir a doença no início, são duas coisas primordiais, são as duas coisas mais importantes, é a realização do autoexame e da mamografia. O autoexame ele deve começar na adolescência, e é a palpação da própria mama, a inspeção, é se olhar no espelho, fazer o exame adequadamente. E quando é que ele deve ser feito? Ele deve ser feito todo mês. Para as mulheres que menstruam, faça logo depois da menstruação. E para as que não menstruam, escolha um dia do mês e sempre naquele dia vai repetir o exame, tá? Autoexame. Agora, quando a gente fala de exames de imagem, o principal é a mamografia. E aí, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é fazer mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Ah, Doutora, mas se tiver. Desculpa. pois não, pode continuar. Se tiver história familiar, tem que procurar um mastologista, porque talvez seja necessário começar antes. Quer dizer, e tem um prazo, as mulheres devem fazer esse exame anualmente, porque muitas mulheres ficam com medo de fazer todo ano e de repente encontrar algo, né? Por que que tem que ser anualmente? Uma vez por ano é o suficiente, desde que o exame esteja normal. Às vezes pode acontecer alguma alteração no exame, mas é uma suspeita muito pequena, e aí tem que repetir, às vezes, esse exame até de 6 em 6 meses. Ou, às vezes, se ficar alguma dúvida nesse exame, precisa complementar com algum outro tipo de exame, com ultrassom, com uma ressonância, tá? Mas a mamografia, uma vez por ano, para aquelas mulheres que não tiverem nenhuma alteração suspeita, isso é o suficiente. Mas é importante lembrar, gente, que tem que fazer o exame e tem que levar o resultado para o médico avaliar, tá? Porque às vezes a mulher faz, vai lá, olha o resultado no Google, guarda o exame, e nem sempre essas informações são confiáveis, existem várias coisas que o médico precisa analisar, então, assim, lembra de levar para o médico, para que isso seja analisado mesmo lá pelo seu especialista, o ideal, um mastologista, se não conseguir no mastologista, num ginecologista, mas tem que ter esse acompanhamento. Falo que assim, a gente tem 365 dias por ano.
Tirar um dia para cuidar da saúde é muito pouco, né? Mas faz toda a diferença. E em questão de saúde da mulher, no caso do Outubro Rosa, o principal é a mamografia e o autoexame, mas a gente precisa lembrar também as pessoas que estão aí nos ouvindo, gente, fazer exame de sangue, tem que fazer a rotina, tem que fazer um check-up uma vez por ano. No caso das mulheres, o Papa Nicolau também, com relação ao câncer de colo de útero. A gente precisa ter esse tipo de cuidado, isso é essencial, é a nossa saúde que está em jogo. E quanto antes a gente descobre alguma alteração no exame, você pode fazer, às vezes, uma modificação pequena na sua rotina e isso tem um impacto direto e já melhora o seu exame. Agora, se você deixa aquilo acumular ao longo do tempo, vai ficando cada vez pior e aí é muito mais difícil da gente conseguir reverter uma doença que já está avançada, né? Doutor, então, para a gente estar encerrando hoje a nossa entrevista sobre o Outubro Rosa, que dicas, que orientações você deixa para as nossas telespectadoras? Cuidem-se, toquem-se, façam o autoexame, conheçam o seu próprio corpo. Ninguém vai conhecer o seu corpo melhor do que você. Você está com ele o tempo todo. Então, não deixe isso de lado, não deixe a sua saúde de lado, né? O que a gente aprendeu com a pandemia, gente, que a nossa saúde precisa vir em primeiro lugar. Sem saúde, a gente não tem nada. Então, só com consciência mesmo. Coloquem a mão na consciência, perguntem-se, poxa, estou me cuidando? Estou dando valor a esse corpo que eu tenho? Ao veículo da minha alma? Olha como isso é bonito. A gente precisa ter orgulho, cuidado, atenção com o nosso corpo. Isso é essencial, não se deixar de lado. Às vezes a gente coloca tantas coisas à frente, o trabalho, os filhos, a família. Não que isso não seja importante, isso é extremamente importante. Mas para a gente poder usufruir de tudo isso, para a gente dar o nosso melhor no nosso trabalho, para a gente educar os nossos filhos, para a gente estar aqui, para a gente acompanhar a vida deles, para a gente ter momentos com a nossa família, a gente precisa de saúde. Então, meu recado é esse: cuidem-se, façam os exames regularmente. E uma dica bem prática: escolha um mês do ano para fazer os seus exames. Faça assim, olha, o meu check-up eu vou fazer todo mês tal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu escolho dezembro, eu gosto de dezembro, por quê? Em janeiro eu já começo o ano sabendo como é que está a minha saúde e já me cuidando. Então, escolha o seu mês. Pode ser o mês do seu aniversário, pode ser o mês do aniversário do seu filho, mas enfim, escolha esse mês, porque aí você tem isso na sua cabeça, todo ano você vai se lembrar. E você vai saber se você fez ou se você não fez. Se você deixar isso solto na sua memória, a chance de você esquecer e de perder o prazo é muito grande. Então, essa é a minha dica final. Doutora Priscila, eu quero agradecer mais uma vez sua presença, sua participação hoje aqui no nosso programa, falando sobre o Outubro Rosa, que é o nosso tema hoje, orientações importantes para as mulheres que acompanham a nossa programação. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, Lucas. Um beijo a todos. E olha, só lembrando, se você quiser acompanhar a doutora Priscila nas redes sociais, durante o nosso programa aparece o endereço, agora está aqui o endereço do Instagram, @médica da vida, você pode ir lá acompanhar o dia a dia da doutora Priscila, também através do Facebook e também do canal no YouTube. E se você quiser mandar perguntas sobre esses temas e outros temas que ao longo do programa ela vai apresentando, é só mandar mensagem para nós através do WhatsApp 359-8853-9542, que sempre a doutora está respondendo as dúvidas de vocês também, telespectadores. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pois não, doutora Priscila, pode falar. Só acrescentar que eu lancei meu site agora, lá tem todos os eventos, onde eu vou estar durante o mês, então quem quiser acompanhar é www.pricomamor.com.br. Então tá aparecendo aqui também, é www.pricomamor.com.br. É isso. Tá aqui na tela, então, também para acompanhar aí o dia a dia da doutora Priscila. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Até a próxima edição do programa Sul de Minas em Foco.